o Criador fez uma flor a brotar. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Já que você aprendeu, vamos cantar com todo o pulmão, vai. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez, o Criador fez uma flor brotar, uma flor a brotar. As vozes para nós, para nossa alegria, para nossa alegria. Aleluia, aplaude o Senhor, queridos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza. Primeiramente, quer dizer que eu sou crente, tá? Eu tenho esse cabelo, mas sou crente. Você que já me viu por aí em São João, aí diz, rapaz, esse cara de onde ele é? Apesar que na época tinha um doidão, né? Com cabelão grande, né? Doidão, modo de falar, tá, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus. Eu espero que você não se ofenda, aliás, não fique chateado comigo, tá ok? Porque sempre quando vemos Jesus abordar, né, uma pessoa arrogante, orgulhosa e soberba, para falar do Evangelho, né, ele usa a lei antes da graça, né? Com a lei ele quebrava o coração duro e com a graça ele curava o coração partido, que você vai ficar aí, talvez, não sei. Amém? Amém. E se você se sentir ofendido, não tem problema. Isso mostra que tem alguma coisa que precisa morrer em você, né? Pode ser uma dessas coisas, orgulho, soberbo, não sei. Amém? Amém. Eu tenho compartilhado e falado sobre o Evangelho do Reino de Deus, né? Acho que a Fernanda já sabe de cor, já por onde eu vou eu só prego isso. Assim, só prego isso, né? É o reino de Deus em movimento, né? O reino de Deus em movimento. E eu tenho um sobrinho que ele tem uma doença tão rara, mas é tão rara que logo ele pegou, né? Essa doença, né? E ele ficou atrofiado, né? Se definhou, né? Aí por quê? Devido da doença, né? Mas eu lembrei também que a maioria dos jogadores de futebol, quando se machuca, né? Rompe alguma coisa, algum ligamento, ele precisa e faz cirurgia, às vezes ele fica 2 meses ali, né? Perde massa muscular, né? E se ele não fizer fisioterapia, o que acontece? Né?
Então a pessoa perde, fica atrofiada, né? A pessoa vai se definhando, né? E assim é a nossa vida espiritual. Né? Por que se define? Porque não se movimenta. Né? E nós precisamos nos movimentar. Aquele que se diz cristão, aquele que fala assim, eu estou aqui para viver o reino de Deus, ele se movimenta. Na medida que você se movimenta, o reino de Deus se movimenta. Certa vez umas pessoas chegaram assim para Jesus e falaram assim, eu acho que foi os fariseus, falaram assim, onde está o reino de Deus? Né? E como vem? Aí Jesus fala só, o reino de Deus não está lá, não está cá, nem vem de visível aparência, mas está entre vocês, está dentro de vós. Né? Então o reino de Deus se movimenta quando você se movimenta. Na medida que quando você sai daqui e prega o evangelho, o reino de Deus está sendo manifestado nesse lugar onde você está indo. E assim sucessivamente. Né? E eu quero falar sobre o evangelho do reino de Deus, mas de uma forma assim. Eu preciso estar vestido de uma forma correta para anunciar esse evangelho do reino de Deus. Eu quero falar sobre vestimenta. Né? Eu quero falar sobre, não vou falar sobre os costumes, amigos. Né? Eu quero falar de vestimenta, mas não é essa vestimenta da Louis Vuitton, sei lá o que, essas marcas aí top que você usa, né? Que você gasta R$500 numa camisa ou 600. Direito seu, você trabalha para isso. Eu quero falar primeiramente de uma vestimenta de João Batista. João Batista, ele pregava no deserto. Quantos aqui já ouviram falar de João Batista ou conhecem a história de João Batista? João Batista, a Bíblia fala que ele estava onde? Num deserto. Pregava no deserto. Só que as pessoas iam até João Batista, ouvia a mensagem, e a mensagem de quê? De arrependimento. Não é aquela mensagem Dave não sei o que, The King, The Power. Não é isso não. A mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegada a hora. Abre sua Bíblia, eu falei Mateus 11, depois a gente vai ler. Abre Mateus 3. Vamos ler. E aqui, João Batista começa a falar, né? Ele começa primeiro a falar de Jesus aqui. E diz o seguinte. Todos acharam? Amém. Mateus 3. Fala assim. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista, né, eram o quê? Feitas de pelos de camelo e usavam um cinto de couro na cintura. Olha só que roupa chique, né? Não era couro de boi, mas era de carneiro, né? Mas ele se vestia desse jeito. E olha só o versículo 5. E vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, ele disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele te batizará com água, ou ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um ponto parado aqui rapidinho. Eu brinquei na igreja que todo João é meio amostrado, né? Meio para frente, né? Porque primeiro o João fala que é o discípulo mais amado de Jesus. Jesus nunca falou isso dele. Mas ele diz que João é o discípulo mais amado. Aí depois vem o João Batista. O João Batista, ó, vem aí alguém mais poderoso do que eu, né? Então esses João são para frente, né? Tem algum João aí? Alguns João são meio para frente. Então assim, o João Batista era poderoso? O João Batista era poderoso?
Era poderoso. Porque ele fala assim, mas vem alguém aí mais poderoso do que eu, que eu não sou nem digno de levar suas sandálias. Amém? Amém. Versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para batizar João. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim, macho, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, a quem me agrado. Bom, João Batista. João Batista era um cara, imagina um cara assim, fervoroso, e um cara poderoso, o cara que não tinha problema com ninguém. Ele pregava o evangelho, ele estava abrindo o caminho e anunciava o evangelho do reino de Deus. Era um cara simples, mas poderoso. Não poderoso de umas vestes finas que mostra a pessoa, porque tem algum ditado seguinte, que as tuas vestes, da forma como você se veste, é como você é. E se, por exemplo, um advogado aqui, sei lá o que, que tem uma patente assim que precisa vestir um social na presença de um juiz, ele não vai de chinelo ou de bermuda chegar lá, defender o seu cliente. Então, imagina João Batista, o evangelho, anunciando o evangelho do reino de Deus, um reino totalmente diferente, de vestes, de camelo, um cintozinho de couro, eu não sei se talvez tinha um olho aqui, mas enfim, esse era João Batista. E ali finaliza o ministério de João Batista. Ali entra de cena Jesus, o ministério de Jesus. Entenda uma coisa. João Batista estava onde? No deserto, parado, e anunciava o evangelho do reino de Deus. Ok? Aí Jesus chega. João Batista sai de cena, aí vem Jesus. O que Jesus faz? Jesus começa a ir pregando o evangelho do reino de Deus. Mas muda o sermão? Muda a palavra? Não. É a mesma palavra. Arrependei-vos. Continua o versículo 12, por gentileza. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulun e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. 15. Terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viveu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou o quê? Uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Amém. Então o reino em movimento, anunciando o evangelho do reino de Deus, encontra com quem, gente? Quem ia até João Batista? Você não sabe. Mas Jesus vai ao encontro de pessoas prostitutas, pessoas, os marginalizados, os que são excluídos da sociedade. É um evangelho totalmente diferente. João Batista preparou o caminho para Jesus. Agora Jesus começa, o evangelho do reino de Deus? O reino de Deus em movimento. Porque na medida quando você para em um lugar para falar do evangelho, o reino de Deus se manifesta. Por causa da sua vida, por causa da sua obediência. Esse é o evangelho do reino de Deus. Mas esse evangelho vai ao encontro das prostitutas, dos adúlteros, dos ladrões, dos bandidos, dos marginalizados, todos aqueles que estão excluídos da sociedade. Aquela pessoa que você acha que nunca tem jeito, Jesus veio para ela. E essa pessoa precisa encontrar o Jesus através da sua vida. Amém? Amém. Então,
começa o ministério de Jesus, anunciando, e Jesus ensina isso para os seus discípulos depois. E nós temos que dar continuidade nesse movimento. O reino de Deus se movimenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é um cristão hoje aqui neste lugar, e se você não se movimenta, você vai definhar. Você vai parar e você não vai conseguir mais andar. As coisas vão ficar estagnadas na sua vida. Os médicos mesmo falam que nós fomos criados para nos movimentar. Nós precisamos nos movimentar. É assim a nossa vida espiritual. Se você não se movimentar, você vai morrer espiritualmente. Amém? Amém. Agora eu vou ler minha passagem aqui. E entende que João Batista ele falou, né, de Jesus, né? Que era Jesus, que não era digno. E Jesus aqui ele começa a falar de João Batista. E nessa minha versão da Valesco aqui, talvez pode escandalizar você. Eu vou ler o capítulo João, capítulo 13, perdão, Mateus capítulo 13. A partir do versículo 1, eu vou falando dos versículos. Se caso passar aqui no telão aqui e não tiver, não se preocupe, eu vou falando do versículo. Eu vou estar traduzindo o que esse texto está dizendo. Amém? Olha o que Jesus começa a falar. Ora, tendo acabado de dar essas instruções para os seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dos discípulos primeiro. Versículo 2. Quando João Batista ouviu preso no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar a Jesus. Versículo 3. És tu aquele que estava para vir mesmo? Ou ainda havemos de esperar um outro? Versículo 4. Jesus respondendo, disse aos que vieram indagar, enviado por João, seu primo, preso no cárcere, encaminhado para a degola. Disse Jesus aos seus que lhe indagaram, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, e dizei o que vedes. Versículo 5, você não vai encontrar os versículos, tá, irmão? Versículo 5, os cegos veem ou não veem? Os coxos andam ou não andam? Os leprosos são purificados ou não estão sendo purificados? Os surdos ouvem, os sentidos se abrem, mortos são ressuscitados em todas as perspectivas e dimensões, e aos pobres, aos desamparados está sendo pregada a boa nova de que os mansos herderão a terra, e os que são simples e humildes de espírito são herdeiros do reino dos céus. Olhe, Isaías, todo se cumpre nas profecias messiânicas daquilo que eu faço. É isso que você vai ter que dizer a João Batista. Versículo 6. E mais, digo também que bem-aventurado inclusive seja ele, se for o caso. É aquele que não achar em mim jamais qualquer motivo de escândalo. E ai daqueles que se escandalizam com a graça. Disse a João isso. Ai daquele que fecha os olhos para não ver os cegos ver, que tampa os ouvidos para não perceber que os surdos estão entendendo, e que se paralisam enciumados porque coxos andam, e que se tornam mal zangados porque leprosos são purificados, e que morrem de raiva porque desesperaçados e são ressuscitados, e os necessitados são consolados. Ai daquele que achar em mim um motivo de tropeço, porque eu faço essas tais coisas. Vou abrir aqui um parênteses aqui. O que Jesus está falando aqui? O João Batista aqui, ele esperava que Jesus, né, quando ele viu o que Jesus estava fazendo, ele estava preso. Então, o que ele achou aqui, João Batista? O João Batista, ele esperava que Jesus desbancasse o Império Romano, tirasse a tirania gentílica, entendeu? E soltasse a prisão, vem João Batista para fora. Mas não aconteceu isso, né? Sabe por quê, queridos? Principalmente pessoas que têm um chamado, né, que falam assim, eu tenho um chamado missionário, meu chamado é pregar as boas novas, meu chamado é isso. João Batista, ele criou uma expectativa, né? E muitas vezes o evangelho ele pode não atender as nossas expectativas particulares.
Entenda, muitas vezes o Evangelho não pode atender nossas expectativas particulares, mas, de acordo com o texto aqui, o plano de Deus está se cumprindo. O plano de Deus está se cumprindo. E se alguma tribulação é permitida em nossas vidas, ela também faz parte desse plano. A palavra tribulação aqui vem do latim chamado tribulo. Sabe o que é tribulo? Tribulo é uma ferramenta de agricultura com madeira e umas pontas de metal para debulhar trigo. Viu, Rafael? Nós que gostamos de roça, né? Para debulhar trigo. Então a pessoa passa aquele tribulo, aquela ferramenta na lavoura para tirar a palha do trigo, para tirar as impurezas, para deixar puro. Então a tribulação não está contra nós, não está contra você, está a favor de você. Tribulação serve para tirar as impurezas, para tirar as palhas, e Deus libera o grão. Amém. Aí estou passando a tribulação, bobo. Isso faz parte. O Senhor Jesus nunca falou o seguinte: ó, vai ser uma maravilha para vocês aqui, né? Vai ser, ó, aqui na terra eu estou indo para o céu, meu trono, e vocês vão aqui, vocês também vão desfrutar, não vai ter nada, não vai ter nenhum problema na vida de vocês. Jesus nunca falou isso, ó, tem de bom ânimo, tá? Eu estarei com vocês, ó, até o fim dos tempos, ó, eu estou com vocês. Ele nunca nos preparou um caminho fácil, mas uma chegada certa. Persevere. Então, a palavra tribulação vem do latim chamado tribulo. É uma ferramenta que separa a palha do trigo. É uma ferramenta que separa as impurezas do grão. Olha só que maravilha, gente. E João Batista, ele não entendeu. Ele achava que Jesus ia... E o terremoto vinha igual fez com Paulo e Silas. Mas não. Amém, queridos? Amém. Então, a tribulação serve para isso. Voltando para o texto, versículo 7. Então, partindo eles quem? Os discípulos de João Batista. Então, partindo eles, então Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João. Olha só, agora Jesus começa a testemunhar. Imagina, gente, orgulhoso que nós somos. Quando uma pessoa te elogia, você já enche né, o peitão, né? Quando alguém fala assim, Nerval, você faz ótimo trabalho. Amém, obrigado, mas isso mesmo eu faço. E orgulho. Não é orgulho não, irmão. Porque eu faço muito bem, porque eu faço tudo para a glória de Deus. Entendeu? Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Quando a pessoa fala assim, a Fernanda brinca até comigo, amor, você é isso, eu sei disso, eu não preciso falar que você é isso. Entendeu? E não é falsa humildade, eu não tenho essa falsa humildade. Não, para com isso, eu não sei, não sou muito bom nisso, não. Se eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou bom. Porque eu me qualifiquei, entendeu? Eu paguei várias coisas para me qualificar, então eu tenho que exercer com qualidade. O cristão, tudo que ele faz é com qualidade. É igual os nossos irmãos moravianos. Quando faziam um banco de madeira, eles lixavam internamente aqui, né? Pintavam. O povo, quando chegava para comprar alguma coisa, eles viravam logo assim, ó. São os cristãos, os moravianos. Eles que fazem com perfeição, porque eles fazem tudo para a glória de Deus. Ele não faz porque o patrão pediu dessa forma. Não. É tudo para a glória de Deus. Versículo 7. Então partindo eles ali, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Olha só, gente. A melhor coisa que tem Jesus falar, testemunhar da nossa vida. O que saíste a ver no deserto quando ele pregava lá? Gente, parece que é o dia de hoje. Tem muitos cristãos que saem, né, ou não, saem de uma igreja para ver quando é um pregador novo, ou o pregador da onda, né? A igreja, quando abre uma nova igreja, parede preta, não, ela é a onda, né? Vamos para lá. E Jesus começa a falar algumas coisas, falando assim, né? O que saíste a ver no deserto? Né? O homem vestido de roupas finas? Ó, tô falando de roupas, tá, gente? De roupas finas? Não. Olha, perdão, onde tá? Nem eu sei onde tá, mas...
Parte B do versículo 7. Que saíste a ver no deserto quando ele pregava lá? Um canicinho agitado de um lado para o outro, pelo vento, pregando, inquieto, anunciando. Foi isto? 8. Sim. O que saíste ver no deserto? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem de roupas finas vivem nos palácios reais. 9. Mas para que saíste ao encontro de João? Para ver um profeta? Eu vos digo que ele foi muito mais do que um profeta. 10. Ele é aquele acerca de quem está escrito. Ele é alguém acerca de quem a Escritura escreveu. Ele é mais do que um profeta. Ele é um protagonista do reino com significado maior do que vocês podem imaginar. Acerca dele está escrito: eis aí, eu envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Era a palavra do Pai ao Filho, e o Messias que se encarnaria. 11. Em verdade vos digo, disse Jesus, entre os nascidos de mulher, até este dia, tá, gente? Ninguém apareceu maior do que João Batista no seu caráter, na sua consciência, no seu vínculo com Deus. Todos, de Adão a João Batista, pode colocar Moisés, pode colocar Abraão, todos eram meninos perto dessa consciência. Mas o menor no reino dos céus, nesta era de percepção de graça, aquele que tiver entendido que eu vim trazer, um novo convertido, uma nova criatura, um menor, o que menos compreendeu, mas se compreendeu o que é vida eterna, algo do evangelho, já é maior que João Batista na sua compreensão. Olha só, gente. Pode ser bebezinho que for, mas se você entendeu sobre o que é a eternidade, sobre o evangelho, você já é maior do que João Batista. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam apoderam dele. Mas todos os profetas e a lei pararam em João. A Bíblia está dizendo, tá? Todos os profetas e a lei só profetizaram até João. De João para frente, nada mais nessa ordem prevalecerá. Versículo 14. E se queres reconhecer quem é João, ele mesmo é o Elias. Olha só, gente. Como uma reencarnação, mas não como uma reencarnação, mas no sentido de que ele veio no espírito, no poder, na atitude profética divisora de água de Elias. Se você for ler 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, fala que Elias se vestia de como? Com pele de carneiro e cinto de couro. Mesmo vestimento de João Batista, por isso que Jesus ele cita isso daqui. Ele mesmo é Elias. Ao DNA que prega fervorosamente. Amém? Então falar. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 16. Mas quem eu há de comparar a essa geração aqui que me ouve? Ela é semelhante a meninos chatos, mal-humorados, emburrados, sentados na praça gritando uns para os outros, ao invés de brincarem, ao invés de se reunirem, um ajuntamento, louvor, adoração, eles estão gritando, eles estão brigando com aqueles que deveriam ser os seus companheiros. Eles resolvem implicar com eles gritando: nós tocamos flautas, mas vocês não quiseram dançar. Nossa, a gente toca tão bem louvor de júbilo, ninguém vem aqui dançar. E o outro grupo diz: nós entoamos lamentações, mas vocês não quiseram chorar com a gente. Nossa, a gente toca uma adoração perfeita, vocês ficam tudo parece engessado aí na cadeira de vocês não adoram, aí começa falando um do outro, eita, é aquela coisa toda, né? Nós tocamos flauta, mas vocês não quiseram dançar. E o outro diz: nós entoamos, né, lamentações, mas vocês não quiseram chorar com a gente. Isso tudo porque vocês são uns bobos, meninos, enfim, eternamente. 18. Pois veio João Batista, que não comia carne e não bebia vinho, não saía com ninguém e vivia no deserto. E vocês diziam: tem demônio, é um demoniado.
Versículo 19. Aí vem o Filho do Homem, né? Que come, bebe, se encontra com pessoas, não faz acepção de pessoas. E vocês olham para mim, isso Jesus dizendo, tá? E vocês olham para mim e diz: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas em verdade vos digo, a sabedoria se explica pelo fruto que ela produz, e você verá no rosto de vocês. E aqui Jesus ele começou a increpar. Aqui Jesus ele começa a denunciar algumas cidades por onde ele passou. E por onde ele fez tantas maravilhas e milagres que o povo não se curvava diante dele. O povo não cria nele. Tanta manifestação que ele tinha feito ali, ele começa a denunciar essas cidades. E Jesus começa a increpar com fúria ali. Tomara que São João ou a casa de paternidade não seja igual essas cidades que Jesus está falando. Olha só. Passou então Jesus a increpar, né? Passou então Jesus a denunciar. Né? Cadê onde eu estou aqui, meu Deus do céu? Versículo 20. Passou então Jesus a denunciar com um espírito carregado de força, de ira cortante. Ele começou a denunciar e quebrar as cidades nas quais ele operava inúmeros milagres. E milagres pelo fato deles não terem se arrependido ao verem tanta manifestação. O que acontece com essas pessoas? O Senhor se manifesta, faz milagre, mas elas não reconhecem o Senhor. Versículo 21. E disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ó as cidades, porque se em Tiro e em Sidom, daquele rei louco lá de Tiro e Sidom, que parecia Satanás, o rei de Tiro, conforme disse o profeta Ezequiel: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se lá em Tiro e em Sidom, nos piores dias, se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. 22. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o rei de Tiro, aquele Lúcifer surtado de Isaías, do que para vós outros de Cafarnaum, Betsaida. Vocês que ouvem o Evangelho, vocês que veem a graça em operação e são cínicos de coração, o demônio de Tiro te julgará, o Lúcifer de Tiro te julgará, porque se tivesse sido exposto ao que tu fostes e teria se arrependido, e tu nunca te arrependes, cabra. E tu, Cafarnaum, que tu pensas? Será levado até o céu por conta própria? Porque tu ouviste o que eu falei, tu viu o que eu fiz? Não. Tu descerás para o inferno justamente por isso. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti, Cafarnaum, fizeram, tu permanecerias até o dia de hoje. Sodoma e Gomorra teriam permanecido até o dia de hoje. E tu que estás aqui, vendo tudo isto, ouvindo tudo isto aqui, tu pensas que simplesmente saber disso te levarás ao céu? Eu te digo, cínica como ovo se fazes, tu descerás até o inferno, e Sodoma e Gomorra terá juízo menor do que o teu. E teria permanecido tanto uma contra a outra. Sodoma estaria viva entre nós até o dia de hoje, se tivesse visto e ouvido o que tu vistes e ouviste, dona Cafarnaum. Digo-vos, porém, só diminui um pouquinho o fundo, por gentileza. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma e de Gomorra. Para contigo, que ouves, vê, sabes e não assumes, você se tornou omissa. Para finalizar, vamos ler o versículo 25 para acalmar o nosso coração. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças eu te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios aos supostos entendidos e revelaste aos bem pequeninos e simples. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque aquele que vir a mim verá o Pai. Se você quer ver Deus, se você quer ter um encontro com o Papai do céu, é através de Jesus, o Filho. Porque aquele que vir a mim verá o Pai, pois eu e o Pai somos um. Versículo 28. Vinde a mim, portanto, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o Evangelho. Meu jugo é a boa nova, e aprendei de mim, que é aprender a viver com liberdade santa no Evangelho, porque eu sou manso e humilde de coração. E o meu ensino não esmaga, mas converte. E o resultado é que achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, o meu ensino, a minha palavra, o Evangelho, ele é suave aos meus mandamentos. É suave e os meus mandamentos não são penosos. O meu fardo é leve e leve. Amém? Amém. Jesus cheio do poder. João Batista veio cheio do poder, anunciando o Evangelho. Jesus vem cheio do poder, anunciando o Evangelho. E ele chega aqui nesse texto que eu li aqui. Essa água aqui é minha? Eu não sei beber igual a pregador, não. Eu bebo tudo. E a gente só molha a boca, né? Jesus ele começou a denunciar e increpar aquelas cidades. Imagina, Jesus fazendo maravilhas, digamos, aqui nessa comunidade aqui, na casa de paternidade. Só que você não se posiciona para nada, né? Você é um crente no Senhor Jesus Cristo e o pastor prega, ensina, ele orienta, mas eu continuo a mesma coisa. Eu não torno omisso com aquilo. E Jesus fazia tanta coisa, manifestava em lugares e nas cidades onde ele realmente falou aqui, e o povo não se arrependia. A pessoa vivia no mesmo pecado, na mesma desgraça, e não se arrependia. Então ele começa a denunciar essas cidades, ele começa com furor ali, falando, se você não fez... Até cínica, porque tu ouve e não assumes. Cara, Jesus está falando assim, vocês não tomam uma postura, uma decisão, vocês não se arrependem, cara. Como que eu vou fazer algo na sua vida que você não se arrepende? Por que eu falei sobre vestimenta? O que falta hoje no nosso meio é isso. É vestimenta de autoridade, de poder. É nos revestir de autoridade e de poder. A gente costuma brincar, lá na base missionária de Acauana, tinha um amigo nosso que quando alguém brincava, ele falava assim, por isso que Deus não te usa. Ele falava desse jeito, o Carlinhos. Quando a gente tirar uma brincadeira assim, uma piada assim, é por isso que Deus não te usa, por isso que quando tu ora, a pessoa não fica corada. Mas aqui, a gente tem que nos vestir de autoridade e de poder. João Batista não era aquelas vestes aquela veste que dava superpoderes para ele, não, vinha do alto. Ele era assim com Deus, entendeu? E tem uma pessoa que através da vida dela, o povo todo foi salvo. Sabe por quê? Porque ela buscou, ela jejuou, ela orou. E detalhe, tinha um tramado para ela. Vou estar falando da rainha Esther, então tinha um tramado para a rainha Esther e para o primo dela, Mardoqueu, para matar os judeus, o povo. E Amã tinha já preparado uma forcazinha bonitinha, olha essa daqui assim, ó, né, mais ou menos assim, para Mardoqueu, para matar Mardoqueu. E ele pegou e falou assim, estão fazendo isso. Aí convocou, chamou a Esther, a rainha Esther. E a Bíblia fala, no capítulo 5, eu estou falando vestimenta, gente. Para a pessoa falar assim, nossa, irmão ali do poder ali, não é a vestimenta, nem é o tom de voz não, tá bom, irmão? Nem eu colocar um paletó e nem falar, Deus está nessa noite aqui. Ele quer, não é isso.
Isso não significa que a pessoa está cheia de poder. Capítulo 5 mostra que Esté, ela se vestiu de autoridade, ela se vestiu de poder. Se você for ver as escrituras, na tradição judaica, a palavra bigdi quer dizer veste, normal, veste. Ela se vestiu, como a Micheline está vestida, eu estou vestida. Mas no hebraico, tem 3 palavrinhas em português. No hebraico, foi pesquisar, lavashá malahut. Lavashá malahut, no original. Aí vai pesquisar, Esté se vestiu do reino. Olha só, Esté se vestiu de autoridade. Ela se vestiu de poder. Ela era rainha. Ela estava vestida de rainha. Mas por que ela se vestiu de poder? Porque sabe o que? Ela foi orar 3 dias. Ela orou e jejuou pelo povo. Ela foi atrás, sabe de quê? Do poder do alto. Ela se vestiu de autoridade, de poder. Então, o versículo 5 fala assim, ela entrou na presença do rei. E o rei atendeu, fala, o que você quer? Pode falar, o que você quer? Estão fazendo isso. Estão tramando isso. O rei está ok. Aquela forca que ela tinha preparado serviu para ele. Olha só, gente. Toda diferença faz na nossa vida quando a gente tem relacionamento com Deus. Busca o Senhor. Vai orar. Ele nos enche de poder. E sabe qual é? Sabe de que forma que Paulo nos ensina? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. É disso daqui que a gente tem que nos vestir, tá? Não é só roupa chique, não, de R$500, de R$1.000, não. É essa daqui, ó. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura, começa a vestimenta, tá? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir um dia mau. Que dia mau você está sofrendo, irmãos? E depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Olha só, nós temos que nos vestir disso daqui. Viu no último versículo que Paulo fala? E também para mim, para quê? Para fazer conhecido o ministério do Evangelho, para que intrepidez, para eu pregar com violência, com força, com poder. Então, queridos, Lavashá malahut, nós temos que nos vestir do reino de Deus, nos vestir de autoridade e de poder. Amém? Amém. Amém. Esté, ela entendeu, ó minha prima, é o seguinte, nós temos que fazer isso daqui, senão vão matar a gente. A única coisa, não adianta eu gritar, brigar,
Não adianta entrar na justiça, tem coisas que travam na justiça, né? Cara, a coisa aqui é espiritual, vamos orar aqui também. Vamos nos vestir disso, nos revestir disso. Porque o negócio está travado em todos os sentidos. Aí o povo esquece do espiritual. Amém, queridos? Amém. Então, quando a gente começa a se investir de autoridade, do poder, todas as coisas, irmãos, começam do alto, todas as coisas começam. Porque o Senhor está no controle. Você falou assim, Senhor, é teu, não consigo mais. E tudo que está emperreado aí, tudo que está faltando ser resolvido, o Senhor, agora sim, agora eu faço. Porque você queria fazer? Agora você veio se revestir de poder do alto aqui. Eu estou colocando a capacete da salvação, estou colocando a couraça aqui, estou colocando o cinto, estou preparando agora os teus pés aqui para você caminhar e com intrepidez pregar o evangelho da salvação. Agora sim, agora você liberou para mim aqui, meu filho. Chegou aqui. Agora deixa eu fazer. E Rainha Esther entendeu muito bem. E eles venceram aquilo ali. O rei Senhor sempre fala, o que você quer que eu faça? E ela falou diante do rei, e não podia. Ela poderia ser morta ali. Jamais uma mulher poderia chegar na presença do rei. E ela, por que ela chegou? Me fala? Porque ela se vestiu de poder. Ela se vestiu do reino de Deus, de autoridade. Amém, queridos? Amém. Então o que falta para a nossa vida não é... meu patrão, não sei o que, meu marido, minha esposa. Não. O que falta é a gente se vestir do reino. É que diz, Jesus fala, entra no teu quarto em secreto. Teu pai te ouve em secreto. Começa a se revestir ali, né? Começa a colocar as vestes corretas para você. Aí todas as coisas, o Senhor fala assim, agora sim. Eu estou nessa luta. Porque você estava lutando sozinho. Agora sou eu. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Lavachá Malahut. Esther se vestiu do reino. Esther se vestiu de autoridade. Senhor, nessa noite, nessa manhã, Pai, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha nos encher, Pai, de poder, de autoridade. Que possamos também buscar, Deus, com a pessoa certa que é o Senhor. Buscar, Senhor, autoridade e poder, mas requer humilhação, requer renúncia, Senhor. Coloca isso no nosso coração. Quebra, Pai, todo orgulho do nosso coração. Quebra, Pai, toda a soberba, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que possamos entender, compreender que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Que o Senhor tem que reinar na minha vida, que o Senhor tem que reinar na minha casa, na minha família, Pai. Venha fazer morada, Deus. Venha reinar, Pai. Que o teu reino, Pai, seja estabelecido neste lugar. Que o teu reino seja estabelecido no meu lar, na minha casa, na minha família. Seja manifestado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nos enche de poder, nos enche de autoridade, Deus, para proclamar o evangelho da salvação em nome de Jesus Cristo, Pai. Pessoas aqui, Pai, com problema judicial, com problema financeiro, com problema familiar, Pai, qualquer coisa, Pai, que elas possam entender que ela tem que buscar o Senhor primeiramente, Pai. Se vestir, Pai, o capacete da salvação, a couraça, Pai, da justiça, a sandália, Pai, dos pés para a preparação do Evangelho, porque assim, Pai, está entendendo que ela entregou tudo para o Senhor, Pai. Então que nesta manhã, Pai, que o Senhor tenha aberto corações e mente, Pai, neste lugar, para entender e compreender a Tua palavra, Senhor Jesus. Não é por força, não é por violência. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é espiritual, Pai. Então nós queremos Te buscar, Senhor Jesus. Nós queremos nos revestir, Pai, com o poder do Senhor, com poder e autoridade. Abençoa a vida de cada um aqui em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Vem cá, Fernando, vem cá, quero orar pela vida de vocês. Aleluia.
Como eu disse, né, é um casal de amigos nossos. Foi muito importante, né, na minha vida e na vida da Micheline. No momento de crise na nossa vida, né, conjugal, o Senhor colocou eles aqui. O Senhor preparou até uma pandemia para eles ficarem em São João, né? E eles ficaram quase, 6 meses com a gente, indo lá em casa direto, indo lá em casa direto, indo lá em casa direto, né? Falando